O Flamengo fez um ótimo jogo. Você falou aí do entendimento, do trabalho do Sampaoli. Obviamente é melhor você ir ajustando e colocando o que você pensa como jogo para os jogadores vencendo, te dá mais tranquilidade. Lembrando que recentemente o Flamengo tomou uma pressão do torcedor no Rio de Janeiro, cobrança, enfim, principalmente o Gabigol foi o mais visado ali. Você vê ontem, o Sampaoli sempre fala da contundência. A palavra que ele mais usa. Ele gosta dessa palavra, né? Que é a verdade aquilo que, se você tiver a possibilidade, cria várias oportunidades e você faz, a coisa se torna completa. E até aconteceu com 8 minutos, né? Acho que foi o pênalti. Foi isso mesmo. 8 minutos o pênalti. Aí você já começa a descer a ladeira. Fala galera, bora para mais de vídeo aqui do canal. Separei aqui os melhores cortes sobre a repercussão da vitória do Flamengo em cima do Goiás. Mengão 2-0, um gol do Pedro e um gol do Everton Ribeiro. Nesse vídeo você verá a Renata Fandini Sushi comentando a vitória. Também tem os comentaristas do canal Sport TV falando sobre esse assunto. Então assiste o vídeo até o final que o vídeo tá muito legal. Não esqueça de deixar seu like se você gostar do vídeo. Também quero saber de vocês o que vocês acharam do jogo de ontem. O Flamengo com a escalação totalmente diferente aí, com Pulgar e Vitor Hugo no meio de campo. E aí, o que vocês acharam dessa dupla? Deixe aqui abaixo nos comentários, estou muito curioso para saber. Todos os créditos desse vídeo estão aqui na descrição. Se você se interessar por alguma, só aqui abaixo conferir. É nosso de enrolação. Bora pro vídeo. Muito bem, agora vamos seguir o assunto, porque o Flamengo não está mais na zona do rebaixamento. Venceu o Goiás por 2-0, mas a preocupação é por conta do Pedro. Mas o resultado era fundamental, fazer os 3 pontos. Para o Flamengo também dar um tempo aí para o Sampaoli, que ainda está organizando a casa, conhecendo seus atletas, entendendo todo o processo. Um ano que começou de uma maneira inesperada. O Flamengo tem tudo para se recuperar, tem elenco. E o Pedro, uma pena, né? Que depois de fazer o gol de pênalti, sai machucado. Esse sim é uma perda. Eu acho que nem dá para pensar no Flamengo sem o Pedro. Muita gente fala, só o Gabigol, o Pedro fica, às vezes, esperando. Não pode, tem que ser os dois juntos. Os dois juntos, obviamente, é melhor. Mas aí volta o Gabigol, né? A gente não sabe ainda o diagnóstico da lesão. Ou, provavelmente ali uma lesão no adutor, e foi justamente na hora da cobrança do pênalti que ele acaba nem comemorando. Ele até tenta voltar para o jogo, mas ele não consegue permanecer na partida. O Flamengo fez um ótimo jogo. Você falou aí do entendimento, do trabalho do Sampaoli. Obviamente é melhor você ir ajustando e colocando o que você pensa como jogo para os jogadores vencendo, te dá mais tranquilidade. Lembrando que recentemente o Flamengo tomou uma pressão do torcedor no Rio de Janeiro, cobrança, enfim, principalmente o Gabigol foi o mais visado ali. Então é importante para os jogadores individualmente. A gente está vendo o Everton Ribeiro, por exemplo, marcando um golaço. Ele até faz um gesto ali de sai zica, né? Porque já tinha um bom tempo que ele não marcava. Então é importante o desempenho diante do torcedor, no Maracanã, independentemente do adversário. É sempre importante você vencer depois de uma pequena crise, aí, de uma pequena cobrança do torcedor. E o Goiás, agora a zona do rebaixamento, né? Um time que vai ter que se reorganizar, daqui a pouco definir se vai contratar um treinador, se vai continuar na mesma batida. E aí, para um Flamengo que precisava vencer, não tinha vencido ainda com o Sampaoli, eram 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, não era o Sampaoli ainda, então ontem deu tudo certo para o Flamengo, assim, quando a gente fala de resultado, né? Mas de comportamentos táticos dentro de campo, é um Flamengo que ainda precisa evoluir. Era um resultado importante, né? Mas para o Flamengo ontem, o Sampaoli sabia disso, precisava do resultado mais do que nunca. Mas acho que um ponto que a Renata traz, acho que a gente ainda tem algumas discussões táticas em relação principalmente à intensidade, como o Flamengo começa com uma intensidade e não mantém. Mas ele tem encontrado algumas respostas importantes. Cebolinha ontem faz um grande jogo. Sim. O próprio Pulgar tem dado uma resposta importante de ser esse volante que pisa na área também, não? A coisa é meio paradoxa. O jogo contra o Atlético Paranaense, né? O Flamengo fez uma boa partida, controlada, tomou um gol inesperado. O Inter também, né? O próprio Internacional, acho que o Flamengo do Inter. Mas eu acho que o jogo do Atlético Paranaense, ele fica mais evidenciado porque realmente era um jogo, a gente comentou junto esse jogo também, e o Atlético dentro de casa é pressão o tempo todo. E não estava acontecendo, muito mais por virtude do Flamengo, de ficar com a bola, de toque de bola, tudo isso. Você vê ontem, o Sampaoli sempre fala da contundência. A palavra que ele mais usa. Ele gosta dessa palavra, né? Que é a verdade aquilo que, se você tiver a possibilidade, cria várias oportunidades e você faz, a coisa se torna completa. E até aconteceu com 8 minutos, né? Acho que foi o pênalti. Foi isso mesmo. 8 minutos o pênalti. Aí você já começa a descer a ladeira. Não tolindo totalmente o Ayrton, porque o Ayrton também é muito forte na fase ofensiva, tanto que é ele que sofre o pênalti.
no início do jogo. Mas se você analisar o jogo, o olhar de cima, o desenho, ele segura de vez em quando o Ayrton para empurrar o Wesley lá do lado direito. Maestro falou do Arrascaeta. Obviamente é o toque, é o estalo de genialidade, de tirar da cartola jogadas que ninguém enxerga, que o Uruguai enxerga. Mas ele também, quando tem o Everton Ribeiro do lado dele, ele tem mais liberdade para fazer isso. Ele tá tudo meio que parecido. Tem uma obviamente, ideia ali, né? com uma confiança maior, com uma produtividade maior, com conhecimento melhor do que ele está passando. O tempo vai passando e os caras vão absorvendo esse tipo de informação, né? E, obviamente, tem um crescimento natural. Se vai evoluir muito mais do que isso, o tempo vai dizer. Que precisa. Mas ontem já foi um jogo mais equilibrado. O que a gente observou ontem no Maracanã, que é legal falar, o Santos ele sofre, né, contra o Atlético Paranaense aquele choque, né? Graças a Deus não teve fratura nenhuma. E aí ele vai para o banco. E aí até o Eric Faria, é uma das primeiras perguntas que ele faz para o Sampaoli, né, assim que o Flamengo chega no estádio, é sobre essa mudança no gol, porque o Matheus Cunha foi a escolha. Então a nossa questão era, é uma questão médica? É uma questão médica? Técnica, né? Por que da escolha do Matheus Cunha? E aí o Sampaoli fala que o Santos não estava 100%, mas preferiu botar ele no banco. Para mim, se o jogador está no banco, ele está 100%. Né? Porque a qualquer momento ele pode entrar, pode acontecer alguma coisa e ele ter que substituir. Então acho que foi mais uma escolha técnica mesmo, de confiar mais no Matheus Cunha nesse momento, até porque, para mim, o Santos vem de falhas no gol. Né? Para mim, ele falha contra o Atlético Paranaense, como ele falhou em outras vezes. Então, eu acho que ele coloca o Matheus Cunha até para mostrar que o Santos não tem vaga garantida no time. E aí, uma das minhas grandes questões no jogo era como é que esse Matheus Cunha vai jogar? Ele vai estar lá na frente adiantado? Porque a gente viu o Santos quase na intermediária entre os zagueiros para fazer essa saída de bola do Flamengo, né? E aí eu acho que passou muito na cabeça dele essa dúvida. Será que eu tenho que sair agora? Será que eu tenho que ficar mais um pouco? E aí o Léo Pereira toda hora ficava, vem, avança. E a gente destacou isso na transmissão, né? Porque os jogadores ali da zaga tentando direcionar o Matheus Cunha, que não está acostumado com esse jogo. Então é isso de fixar essas ideias, né? Que na cabeça dos jogadores isso vai entrar aos poucos, não é de uma hora para outra. A gente vê aí, São Paulo chegou em abril, gente. A gente está comecinho de maio. Então, assim, é pouco tempo de trabalho, tem que ter paciência. E até para os jogadores internalizarem essa questão de como é que ele quer que o técnico quer que ele jogue, né? Então isso passou muito antes. Ontem ficou muito claro essa questão do Matheus Cunha, né? Eu vou avançar agora, eu não vou, até onde eu posso avançar? Desde a base tem um bom jogo com os pés, né? E ontem ele pôde usar isso. Vamos falar aqui do Flamengo, que ontem ganhou 2-0 do Goiás. E segundo o Bernardo, foi ele mandou uma mensagem para mim ontem, uma das melhores atuações do Flamengo nos últimos 2 dias. Foi isso? Não, o gol do Everton Ribeiro foi demais, hein, cara? Foi demais, marcou um golaço de letra. Ele tinha perdido um gol na pequena área, né? E depois marcou um golaço de letra. Com juros e correção. Vamos ver o gol aí, ó. Vai falando aí. O GC deve ser. Canedão, Pasto, tem. Sabe quem é que tá dirigindo o trator? Não fala assim. Vamos lá, mas enfim, tiraram o trator. Vai lá, vamos falar do Flamengo, gente. Flamengo. O jogo no primeiro tempo, o Flamengo faz um gol logo no início de pênalti, né? Um pênalti cometido. Pedro se machucou batendo o pênalti. Tá bem o estado físico do Flamengo. Exato. E aí vai ficar fora uma lesão no adutor da coxa, muito parecida com a do Gerson, né? Haverá exames hoje, mas assim, dá pra gente falar que tá fora do jogo contra o Bahia no próximo sábado, né? Não vai ter condição de se recuperar. Mas como é que ele machuca chutando um pênalti? Pois é, cara, eu não sei. Ele, na hora que vai comemorar, ele já leva a mão ali, a coxa Isso que nem bateu forte. Não, bateu ali, ó. Ele já nem comemora, né? Ele já leva a mão à coxa, assim. Rapaz, por aí não dá pra ver. Estádio apreensivo. E aí o gol do Everton. É raro ver isso, né? E saiu logo no início pra entrar o Bruno Henrique como centroavante. Mas assim, foi um Flamengo no primeiro tempo. Um time até um pouco desconcentrado, sabe? Criou várias oportunidades, mas dava muito espaço. O Sampaoli falou sobre isso na entrevista coletiva depois. Falou, o Flamengo estava muito acelerado no primeiro tempo, né? Um time que recuperava a bola e não trabalhava muito a jogada, já partia diretamente ao ataque, saía diretamente correndo para tentar o segundo gol imediatamente, até com um pouco de ansiedade. No segundo tempo, o Flamengo controla mais o jogo, aí, a exceção de uma finalização do Diego Gonçalves, jogador do Botafogo, até defendida pelo Matheus Cunha, que acabou sendo o goleiro titular na partida de ontem, a exceção desse lance. O Santos não jogou, né? O Santos não jogou. A exceção... Mas foi pro banco? Foi pro banco, tava no banco de reservas, assim como o Davi Luiz, assim como o Vidal e tal.
E aí o Flamengo passou a ter mais o controle do jogo, tal. Foi no segundo tempo que o Everton Ribeiro fez isso ontem aqui, foi o time que foi escalado? Só com uma diferença. O goleiro jogou no gol. O goleiro jogou no gol. Jogou no jogo de lateral direito. Eu imaginei que isso pudesse acontecer. Cadê os gols, Mikel? O Vidal não jogou rapaz, quem foi? O Vitor Hugo. Jogou muito bem, aliás. E um aspecto positivo, né? Mais uma boa partida do Eric Pulgar. Né, o jogador que, pra mim, vai acabar roubando a vaga do Thiago Maia. Ganhou uma posição. Fez mais uma boa partida, já havia jogado bem contra o Racing, contra o Atlético Paranaense. Ontem foi muito bem, em que pese o fato de o Flamengo ter enfrentado um time extremamente fraco. O time do Goiás é muito ruim. Vai cair, né? O Goiás vai cair. Esse time é muito ruim. Um time fraco. Ainda perdeu jogadores machucados. Quem é o técnico do Goiás? É o Ender? Não, é Emerson Ávila. Emerson Ávila é um interino. Tá? O Goiás ainda jogou desfalcado, joga com 3 zagueiros, jogou desfalcado de 2 zagueiros, né? O Bruno Melo e o Lucas Alter não jogaram ontem. Mas foi uma partida, assim, para tentar dar um pouco de confiança a esse time. O Flamengo perdeu muitos gols. Poderia ter feito um placar maior, sobretudo no segundo tempo. Perdeu muitos gols. Agora, acho que o Sampaoli, e aí a gente comentou isso aí uma vez no programa, né, Sormani? Ele arma algumas... Ele acha algumas armadilhas para o time adversário, né? Mais uma vez, quando todo mundo esperava no segundo tempo, quando o Flamengo volta, um Ayrton Lucas fazendo 1-2 com o Everton Cebolinha lá na frente, acelerando o jogo como foi no primeiro tempo, ele prende o Ayrton Lucas aos 2 zagueiros e solta o Wesley para ter 2 jogadores bem abertos, né? O Everton Cebolinha, que jogou muito bem pelo lado esquerdo, e o Wesley pelo lado direito. E que pese o fato de o Wesley ter errado tudo que tentou. E aí, no segundo tempo, lembrem-se, ele tira, no primeiro tempo, o Pedro machucado, coloca o Bruno Henrique como centroavante. No segundo tempo, ele tira o Everton Cebolinha, coloca o Matheus Gonçalves, não colocou o Marinho, mais um passo importante. O Bruno Henrique tá na lista. O Bruno Henrique joga como um ala pelo lado esquerdo, como um ponto esquerda, né? E o Arrascaeta, Jorge Jesus tinha feito isso já, viu, torcedor do Flamengo? Entra como centroavante no segundo tempo. Porque o Bruno Henrique passa a jogar depois que o Cebolinha, isso mais pra frente. Não foi do início ali do segundo tempo, foi mais pra frente. O Arrascaeta jogou assim, por exemplo, numa partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, que mostramos há pouco. De centroavante. 2019, quando o Flamengo vence por 2-1 o Cruzeiro. Ele tira o Gabigol ele vira e coloca... um falso 9. Exato. Então, assim, é um time que já tem algumas alternativas de jogo bem claras ali. Sabe, o Sampaoli, ele muda a forma de o time jogar, não necessariamente mexendo os caras. Essa mudança do Ayrton Lucas com o Wesley, ele não trocou ninguém, né? Então, assim, eu gosto dessa variação de jogo. Falar, pô, peraí, o Arrascaeta... E os jesuítas falaram o que depois do jogo? Nada, né? As pessoas têm memória curta. Não, eu falei na live sobre isso. Reclamaram muito? Ah, sempre tem, fora Sampaoli. Teve um jesuíta na live que eu faço lá após o jogo, né? Outra eu fiz 1 hora depois do final do jogo, que falava assim, não... O Dorival é melhor do que o Guardiola. O jogo de posição no Flamengo não dá certo. Então são mentiras que são contadas 1000 vezes e acabam virando verdade, sabe? Ah, jogo de posição não dá certo no Flamengo. Por que não dá certo no Flamengo? Como é que tá o Jesus? Acabou já o campeonato? Não, tá na vice-liderança. Não tem chance de ganhar nada. E a Copa da Turquia já perdeu? Foi eliminado. Já Jesus acabou lá no Fenerbahçe. Só se o presidente for reeleito, aí vai. É a mesma tática, né? Do Benfica, quando vem buscar o Jorge Jesus aqui, o Luiz Felipe Vieira, que foi preso depois, precisava ganhar a eleição, precisava ser reeleito. Veio aqui pegar o veio Jesus. aqui, pegou o cabo eleitoral dele. E o Jorge Jesus caiu direitinho, né, na história. E agora, mais uma vez, o presidente usa como plataforma de campanha para reeleição a manutenção do técnico Jorge Jesus. Exatamente. Então ele vai perder. O Jesus existe acertar com o Flamengo. Ele não foi ver um jogo do Atlético Mineiro em Minas Gerais? Foi. Então o vídeo hoje foi isso, galera. Vimos aí a repercussão da vitória do Mengão 2-0. O Flamengo que precisava muito dessa vitória. Infelizmente o Pedro se machucou após cobrança de pênalti, mas o Mengão com a vitória conseguiu sair da zona do rebaixamento. Vimos aí a Renato e o Denilson Show do Jogo Aberto elogiando muito essa vitória, e também os comentaristas do Sport TV. Gostaram do vídeo? Tem opinião sobre? Deixe aqui abaixo nos comentários, que eu estarei em todos os comentários. A sua opinião é sempre muito importante aqui para o canal, então eu quero saber muito a sua opinião, beleza? O Flamengo que agora já se prepara para jogar o próximo jogo contra o Bahia. Essa vitória
contra o Goiás foi muito importante para o Flamengo dar uma respirada. Próximo jogo provavelmente vai ter desfalque do Pedro, mas tem a volta aí do Gabigol. Gerson também promete voltar nesse jogo. Santos talvez também volte a jogar, não sei se o São Paulo vai querer continuar com o Matheus Cunha. Você tem opinião sobre qual a escalação o São Paulo deve entrar em campo contra o Bahia? Deixe aqui abaixo nos comentários também, quero saber muito a sua opinião. Então o vídeo de hoje foi isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou do conteúdo e quer continuar acompanhando aqui o canal, se inscreva-se aqui abaixo, ative o sininho de notificações para receber conteúdo sempre que eu postar aqui no canal. Muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo. Falou!